Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma rapidinha com o Nus Amorim na sua página Voti, VOOTI, no YouTube. Entre, dá seu like, faça seu comentário, inscreva-se, vem com a gente que essa página também é sua. E eu preciso que você participe com a gente, reflita, tá? Hoje é quarta-feira e muita coisa aconteceu ontem, muita coisa está acontecendo. Por exemplo, infelizmente, ontem, nas últimas 24 horas, nós ultrapassamos a barreira dos 3.000 mortes diários pela Covid-19. Foram 3.158 mortes pela pandemia aqui no Brasil. 3.158 mortes. Já superamos 298.843. Hoje, vamos chegar certamente a 300 mil mortes. Hoje, certamente. Que triste, né? E olha, a média brasileira supera de longe os outros países. Para vocês terem uma ideia, vamos comparar rapidinho, gente, olha. Ontem no Brasil morreram 3.158. O país que mais morreu ontem foi o México, 470. Olha só. Depois vem a Rússia, 407 mortes. A Itália, 404. Polônia, 308. França, 264. Vejam vocês. No Brasil, 3.158. No México, que foi o mais próximo, 470. Alguma coisa está errada, né? E o Bolsonaro dizendo que eles estão errados e ele está certo, né? Tem que ter, sim, a cloroquina. Ainda prescreve, ainda está defendendo a cloroquina, em que pese tem gente morrendo aí. Tem gente morrendo, ele vai ser processado por isso. Ah, vai. Ele, Pazuello, com certeza. Pois é. Mas vejam só a diferença. No Brasil, 3.158 nas últimas 24 horas mortos pelo Covid. E o país mais próximo é o México, 470. Algo está errado, né? Enquanto isso, ele ainda quer barrar as ações de governadores, de prefeitos nas suas cidades, para tentar conter aí a epidemia, né? O colapso nos hospitais, nos prontos-socorros. E aí ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que não fosse permitido o bloqueio dos lockdowns, que tivesse que passar pelas assembleias legislativas dos estados para autorizar os deputados, autorizar o governador, o prefeito. Vejam vocês. Só que o ministro Marco Aurélio de Mello, né, ontem já deu o seu parecer e já despachou. Não, negativo. Os governadores e os prefeitos têm sim como fazer o lockdown. Podem sim controlar ali o movimento da população para evitar a disseminação do Covid. E foi além, falou que o presidente da República, no caso o Bolsonaro, tem que trabalhar em consonância, tem que trabalhar em harmonia com essas ações. Então, ainda deu um puxão de orelha no Bolsonaro, mas ele continua. Aí foi para a televisão ontem falar que ele é a favor da vacina desde o começo, mentindo, né? Porque até um mês atrás ele era contra, ele fez tudo para impedir a vacinação em massa, está fazendo ainda, por incrível que pareça. Pois é, essa é a situação da epidemia. No Brasil, 3.158 mortes só ontem, o país mais próximo é o México, com 470. Compare e veja quem está certo e quem está errado. Se Bolsonaro tem razão em dizer que está todo mundo contra mim, todo mundo contra mim. Pois é. Outra coisa que aconteceu ontem que chamou a atenção, e hoje vai ser bem rapidinho mesmo, né? Pois é, foi o julgamento da suspeição, né? Suspeição. E o Supremo Tribunal declarou suspeito o ex-juiz Sérgio Moro lá em Curitiba, né? Operação Lava Jato, tudo aquilo que ele fez contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A operação e as ações dele em consonância e articulando com a promotoria, com o Dallagnol e Companhia Limitada, né? Foi tudo para tirar. Agora, comprovadamente, agora o Supremo bateu o martelo, realmente havia suspeição do Sérgio Moro, agiu antiética, foi uma nojeira, foi um triste capítulo da história do Brasil, que resultou na saída do Lula, né? A prisão por 1 ano e meio de uma pessoa que ainda presume-se inocência, que ainda não tem prova nenhuma contra ele, mas o Moro mandou prender. O Sérgio Moro mandou prender. Então anulou todo o processo, todo.
Então foi um capítulo terrível. A votação acabou com Gilmar Mendes, que fez uma explanação muito... descascou o Nunes Marques, o outro ministro que votou a favor do Sérgio Moro. Gilmar Mendes, Lewandowski e a surpresa foi a Carmen Lúcia, que nem foi tão surpresa assim, né? A Carmen Lúcia falou que tinha votado a favor do Sérgio Moro pela não suspeição e ontem mudou o voto, dizendo que fatos novos, evidências novas demonstraram sim que Sérgio Moro foi suspeito para julgar o Sérgio Moro. Ou seja, ele roubou, ele fez ações antiéticas, imorais, ilegais, corruptas, omitindo provas, né? Forjando provas. Foi, olha, uma série de fatores terríveis que deixam a justiça, porque afinal de contas é um juiz, né? Era um juiz, o promotor, os promotores, tudo em conluio para ter uma ação política, na verdade, que era tirar o Lula da parada, prender o Lula, para ele não ser candidato, e agora fica claro isso, né? E eleger um boçal chamado Bolsonaro, que depois o Sérgio Moro foi ser ministro da Justiça. Hoje ele trabalha numa empresa que defende né, a Odebrecht, a empresa que ele acusava quando era juiz. Quer dizer, olha só a que ponto chega um... Enfim, é uma nojeira. Imagine você, de repente, responder por algum processo, qualquer que seja processo, num fórum desses do Brasil afora, e você vê o juiz em parceria, já procurando provas contra você, junto com a promotoria, direcionando tudo. Quer dizer, você já sabe, pô, tô condenado. E foi isso que aconteceu com o Lula. O juiz Sérgio Moro já de antemão se mostrando totalmente parcial, corrupto, tendencioso, coisa que é inadmissível na justiça de um país. Todo cidadão merece uma justiça imparcial, justa. E nós, povo brasileiro, precisamos acreditar na justiça desse país. Sim, cada cidadão tem que acreditar na justiça. Senão é o caos. Senão é a barbárie. Cada um faz justiça com a própria mão. É o que o Bolsonaro quer. É exatamente isso que o Bolsonaro e o gado dele quer. Todo mundo... Por isso que ele está armando gente, né? Cada um faz justiça com... Pega o revólver e mata. Acabou. Eu acho que ele está com... E mato. A justiça com as próprias mãos. Não é isso que nós queremos num regime democrático. Vivemos em democracia. Precisamos acreditar no poder judiciário do país. Ontem se fez justiça, mesmo que tardia, né? Porque agora Lula foi preso 1 ano e meio, saiu do páreo, não concorreu à eleição, o Brasil não pôde eleger ele e hoje estamos no caos da pandemia, no caos da economia, no caos de tudo. Casos de polícia estourando contra a família Bolsonaro, envolvendo inclusive o próprio presidente, com certeza. Só escândalos. Reformas do Brasil sendo vendido, né? As privatizações estão a todo vapor. Querem privatizar tudo, exatamente como queriam a elite 3, 4 anos atrás. Do jeitinho que eles queriam, né? Tirou o Lula, botou o Bolsonaro, é um marionete, faz o que a gente manda. Banqueiros ganhando milhões, bilhões, empresários ficando mais ricos e os pobres, ó. Ê, Brasil! Vamos nessa. Se gostou, dá um like, né? Positivo ou negativo, faça seu comentário. Um abraço, até amanhã.